Bom, pessoal, então agora nós vamos analisar aqui o nosso primeiro exemplo de código assembly escrito na sintaxe do NASM, né, que é o montador NASM, ok? A gente vai dar a extensão aqui para esse arquivo, a extensão .asm, ok? Porque a gente quer diferenciar os arquivos em assembly do NASM dos arquivos assemblies do GAS, né? Que usa a sintaxe da TIT, tá? Que a gente vai na extensão .s para esses arquivos, tá? Lógico que tudo vai virar a mesma coisa, tudo vai virar um .o aí, né? E esse .o vai ter o mesmo formato, tanto para o GAS quanto para o NASM, tá? Então, na hora de linkar é tudo a mesma coisa, tá? Todos os .os têm o mesmo formato aí, mas... Enfim, tá? Só para a gente ter essa diferenciação aí, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no hello.asm, né? Para você montar esse programa, né? NASM-F Elf64, né? -F stabs, né? Essa opção aqui do NASM permite você gerar o que a gente chama de tabela de símbolos ou gerar informação de debug, tá? Pro montador, pro montador não, pro GDB, que é o GNU da Debugger, tá? Então, o mesmo GDB que você usa aí para depurar o seu programa em C, né? Professor, eu uso o XXGDB. Mas o XXGDB, eu uso o GDB por debaixo dos panos, né? Da mesma forma, quando você baixa o DevC++ lá no Windows, né? O DevC++, aquele pacote lá que vem com a interface gráfica, ele tem o GDB por baixo, executando as coisas ali para depurar o seu programa, tá? Então, assim, o GDB está sempre por baixo dos planos, e o GDB ele é um debugger que debuga tudo, né? Então ele debuga assembly também, tá? Então você consegue examinar os registradores, examinar a pilha, examinar tudo que você quiser, ok? E eu vou explicar aqui no curso como é que a gente usa o GDB, tá? Então esse -F stabs aí é para incluir informação de debug no seu código assembly, tá? O nome do seu arquivo, -o, o nome de saída, né, do arquivo de saída, -o de output, né? LD-M, o formato, né, Elf x8664, e os arquivos aqui que você quer linkar, né? -o, o arquivo de saída, que é o seu executável. Nota que nós não colocamos -lc, né, porque nós não usamos a libc, e nós não colocamos -crt0, -crt1, -crtn, porque a gente não está escrevendo nada na tela e a gente não precisa aí a gente não precisa, na verdade, das bibliotecas de output aí, né? Para você poder exibir a mensagem na tela. Esse arquivo ele tem duas seções aqui, a seção de dados, né? A seção de texto, né? Vão ser carregados em segmentos diferentes, tá? Eu usei tanto main quanto start aqui, né? Porque... o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu posso tanto usar o LD quanto usar o GCC para linkar, né? Então o GCC ele tem um linker dentro dele, e quando eu uso o GCC eu consigo fazer com que o GCC ele verifique para mim quais as bibliotecas são necessárias para tornar o arquivo executável e carregue automaticamente, crie para mim automaticamente uma linha, né? Que faça a link edição dessas bibliotecas, né? Então, embora eu consiga linkar esse código usando LD, eu posso linkar também usando o GCC. E se eu for usar o GCC para linkar, o ponto de entrada do GCC, né, é o main, né? Então, eu coloquei dois rótulos aqui, main e start, que na verdade apontam para o mesmo lugar, que é o início dessa instrução aqui, né? Então, eu posso usar tanto o LD quanto o GCC aí para... Na verdade, se eu colocasse só main, eu conseguiria usar o LD também, mas eu teria que colocar o ponto de entrada, então -z, né, o ponto de entrada aí do LD. Ok, pessoal? Então vamos lá dar uma olhadinha na seção dados. Na seção dados eu tenho um ponteiro, que é MSG. Como é que eu sei que MSG é um ponteiro? Por causa da diretiva DB, define byte, né? Define byte hello world, ,10 aqui. 10 é o carreagem return de carro, tá? Que é para retornar para o começo da linha. O len é um equate, tá? Len significa o quê? Como é que eu sei que len é um define, tá? Ele não é um endereço. Ele é uma constante aí. MSG também é uma constante, né? Só que é uma constante que é o endereço, né? E len é uma constante que no caso é dólar menos MSG. O que é dólar? Dólar é o endereço atual, né? Então sempre que eu estou no montador, dólar é o endereço atual.
ok? Dólar menos SG dá o tamanho, o número de bytes que tem daqui até aqui, ok? Então, o len vai ser o quê? Esse número de bytes dessa mensagem aqui, tá certo, pessoal? Então, isso aqui vai ser colocado no segmento, que é o segmento de dados, né, do meu programa, né? E no segmento de código que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, ó. Agora aqui, a instrução move, no formato do NASM, é move destino, fonte, tá? Então, destino e o dado que eu quero colocar no meu destino, tá? Então, EDX é um registrador de destino, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o valor len, que é um valor aqui, que eu não me engano, se eu não me engano é 17, eu não sei o tamanho dessa string aqui, mas eu estou pegando esse valor len e colocando em EDX, tá? Ah, mas professor, não é 64 bits, não é RDX? Né? Se você quiser colocar RDX aqui, vai funcionar do mesmo jeito, tá? RCX também, tá? Então, esse código aqui eu peguei ele da internet, não fiz muita modificação nele, mas assim, se você colocar RDX, RCX, RBX, aqui vai funcionar, não tem problema, RAX, né? Não vai funcionar, não tem problema nenhum, né? Por causa daquilo que eu expliquei. Se você escreve em RDX, você escreveu em EDX. Os bits menos significativos você escreveu em EDX, e EDX é o parâmetro que a Int 80, né? Apesar de você estar em 64 bits, ela olha EDX, ela não olha RDX inteiro, então vai funcionar esse código, ok? Então, como é que funciona isso? Ó? Em EDX eu coloco o tamanho, em ECX eu coloco o ponteiro para mensagem, em EBX eu coloco 1, significa que eu vou escrever na tela, tá? Que é o dispositivo de saída da tela. Em EAX eu coloco 4, significa o quê? Em EAX eu coloco o número da função da interrupção, o número da função que eu quero chamar da interrupção. Porque a interrupção em si, ela é um conjunto de funções. Então a int 80 ela tem várias funções. Cada função tem um número. Ao invés de ter um nome, tem um número, né? Por que os caras fizeram assim? É para ficar compatível com a interrupção de hardware também, que funciona de uma maneira parecida, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí, interrupção de software, interrupção de hardware, as semelhanças e diferenças em outro vídeo, né? Mas basicamente a função é identificada por um número e esse número vai em EAX no caso, né, do Linux, né? Se fosse uma chamada de sistema usando DOS, né, os registradores que você vai colocar os parâmetros iam ser diferentes, a interrupção seria diferente, seria interrupção 21H, né, 21 hexa, né? Então isso aqui, pessoal, eu estou chamando o meu sistema operacional aqui e chamando o sistema operacional aqui para imprimir a minha mensagem aqui na tela, tá? E aqui eu estou chamando o meu sistema operacional para encerrar o meu programa, tá? Então em EBX eu coloco o código de saída, em EAX eu coloco 1, ou seja, estou chamando a função do 1 do meu SO, a função 1 da int 80 que vai encerrar meu programa. Professor, onde é que eu acho esses números, né? Onde é que eu sei os valores que eu tenho que colocar nos registradores? Basicamente você tem o Linux Syscall Reference, né? Que referência de chamadas ao sistema do Linux, né? Então, por exemplo, a função exit, né? A função para retornar o controle do sistema operacional, ela é a função 1 da int 80, então você coloca 1 em EAX, né? O que você coloca em EBX? Você coloca o código de retorno. Código de retorno para quem? Para quem chamou o seu programa, no caso o shell, né? Um código de retorno para o shell, tá? Se você quiser ver, se você for um hacker, né, quiser examinar onde que essa função está codificada, né, o exit está codificado no código do Linux, né, no código-fonte do Linux. Você você baixa o código-fonte do Linux, vai em kernel, exit.c, na linha 1046, você vai ver ali como é que a função exit está codificada, tá? A função read, a função write, né, aliás, a função write você tem que colocar o quê? 4 em EAX, né? O EBX é o ponteiro, não, desculpa. O ECX é o ponteiro para o buffer que você quer imprimir, né? Count é o tamanho do buffer. E FD aqui é o file descriptor, tá? Que você vai escrever na tela. Então a tela é como se fosse um arquivo, né? Para o Linux, né? É um string, né? A tela é um string para o Linux, né? Então você vai colocar o número do string aí, que no caso do nosso código aí foi o 1, né? Você quer escrever para a tela, né? Ok? Então é isso, pessoal. Então aqui a gente vai agora compilar, né, e linkar esse programa, né?
Então vamos usar os comandos aqui do... Então vamos lá, vamos dar nasm -f elf64, né? O nome do arquivo aqui, hello.asm, -o hello.o para gerar o objeto, né? Vocês podem ver aqui que o objeto está com o horário aqui 18 horas e 4 minutos, né? ld -m elf x8664, né? Elf x8664. Aí eu não coloquei informação de debug porque eu não vou depurar nesse vídeo, né? O nome do ponto .o aqui, né? Hello.o -o de output hello, né? Hello aqui simplesmente. Ponto / hello para executar, ele vai executar aqui e vai devolver 0 para o shell, ok? Então esse aí foi um exemplo aí de como que a gente faz a chamada do sistema usando assembly, né? A leitura também, o sysread é feita da mesma forma, né? Quer dizer, você pode ler uma variável aí do seu programa, né? Na verdade você não lê uma variável, né? Você lê um conjunto de bytes aí e coloca numa área ali, né? Do seu programa, né? Lê um conjunto de bytes e coloca numa área de dados, num pedaço da área de dados do seu programa, tá? É o sysread, tá? Você pode usar aí também. Vocês podem reparar que esse exemplo que eu fiz aqui, ele é muito semelhante, tá? Há um exemplo que eu fiz aqui, ó, que é o exemplo 1, tá? Que é o exemplo 1 do hello.c aqui, né? O hello.c, vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. O hello.c, ele também está chamando o sistema operacional, mas ele está chamando uma função que encapsula uma função do sistema operacional. Isso aqui não é o write do sistema operacional, isso aqui é o write do C, né? O write do C vai chamar o write do sistema operacional, tá? E esse exit aqui do C vai chamar o exit do sistema operacional, tá? Então aqui, ó, esse exit aqui, esse write que tem no meu código em C, vai chamar essa função aqui, ó, do meu sistema operacional. Ela está encapsulando. Ela é um wrapper, tá? Ok, ó. Ok, pessoal? Essa função da biblioteca em C aqui, ela vai pegar os valores que eu estou passando como parâmetro para ela, tá? E colocar esses valores em outros registradores internamente e vai chamar a função aí do SO que vai escrever na tela, tá? Então, está encapsulada a chamada ao sistema operacional aqui, tá? Quando eu gero o C desse negócio, quando eu compilo, quando eu uso o GCC com a opção "-s" para gerar o código para isso aqui, ele não vai gerar um código igual esse, tá? Esse código em assembly aqui não tem um equivalente em C, tá? Ele não tem um equivalente em C. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo chamadas a funções da biblioteca em C, tá? Então, na próxima aula aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das chamadas a funções da biblioteca C, né? Como é que eu faço uma chamada, como é que eu escrevo uma função para ela ser compatível, né? Se eu quiser chamar no meu programa em C, por exemplo, como é que eu escrevo uma função para ser compatível com o meu programa em C. Então, tudo isso daí a gente vai estar falando aí na próxima aula, ok? Bom, por hoje, por enquanto é só, né, pessoal? Muito obrigado aí por assistirem.